Sabe, quando a gente ouve a expressão Idade das Trevas, logo vem à mente um cenário de estagnação, de ignorância, né? Mas e se essa ideia toda for em grande parte um mito? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso e descobrir uma jornada intelectual surpreendente, uma jornada que preservou o conhecimento clássico, inovou de formas radicais e, no fim das contas, lançou as bases do nosso mundo moderno. No comecinho de tudo, existia uma tensão fundamental que foi capturada de um jeito perfeito nessa pergunta de Tertuliano. De um lado, Atenas, o grande símbolo da filosofia, da razão; do outro, Jerusalém, o símbolo da fé, da revelação. E por 1000 anos, as mentes mais brilhantes da Idade Média tentaram de todas as formas reconciliar esses dois mundos. Então, o ponto central da nossa conversa é este. Em vez de um vácuo intelectual, a Idade Média foi, na verdade, um caldeirão fervilhando de ideias. Foi um período em que o conhecimento antigo foi guardado a 7 chaves, novas ideias foram criadas e uma síntese poderosa entre fé e razão foi buscada de maneiras que, olha, nos impactam até hoje. E o mais curioso é que as pessoas daquela época não se viam como medievais. O próprio termo Idade Média, ou Medium Evum, só foi inventado séculos depois por pensadores que queriam se ver como modernos, sabe? Em contraste com o passado. Isso já mostra como essa narrativa da escuridão foi uma construção, algo que veio depois. A nossa história começa lá no finalzinho do Império Romano, onde, por mais incrível que pareça, o cristianismo e a filosofia clássica não eram exatamente inimigos. Na verdade, eles eram quase parceiros numa busca em comum pela verdade. É que, longe de serem opostos, a filosofia e o cristianismo primitivo muitas vezes eram vistos como caminhos diferentes que levavam ao mesmo lugar. Os filósofos buscavam Deus usando a razão, e os cristãos mais instruídos, como Justino Mártir, enxergavam a própria fé como a verdadeira filosofia. Eles falavam a mesma língua conceitual, muitas vezes inspirada no neoplatonismo, que, de forma bem simples, é aquela ideia de que a realidade toda vem de uma única fonte divina e que nosso objetivo é retornar a essa fonte. E ninguém representa melhor essa fusão do que Agostinho. A jornada dele começa como a de um filósofo clássico, inspirado por Cícero. É lendo os neoplatônicos que ele encontra a ideia de uma verdade que está além do mundo material. Para ele, o cristianismo não foi uma ruptura com isso, mas sim a conclusão lógica, a perfeição de toda essa busca filosófica. E aqui a gente vê bem essa missão de preservação. Enquanto o Império Romano do Ocidente ruía, figuras como Boécio fizeram um trabalho, monumental. Ao traduzir as obras gregas para o latim, ele não só salvou os textos, ele criou o vocabulário que os filósofos europeus usariam por um milênio inteiro. Bom, agora a história se divide em duas. Enquanto a filosofia mais especulativa entra numa espécie de hibernação no Ocidente, a tocha do conhecimento grego passa para outras mãos. E lá ela não só brilha, como vira uma verdadeira fogueira. Aqui a gente consegue ver esse contraste de um jeito muito claro, né? No Ocidente, o foco dos mosteiros era outro. Era a preservação, a disciplina, a análise filosófica ficou meio de lado. Enquanto isso, no mundo islâmico, uma nova civilização abraçou com tudo a missão de traduzir, comentar e expandir o pensamento grego, especialmente Aristóteles, com um vigor, impressionante. E os resultados foram espetaculares. Temos gigantes como Al-Kindi, o pai da filosofia árabe, depois Ibn Sina, que o Ocidente conheceu como Avicena, um gênio que criou sistemas filosóficos de uma complexidade e influência absurdas, e claro, Ibn Rushd, ou Averroes, que virou o comentador de Aristóteles. Foram os trabalhos deles e de pensadores judeus como Ibn Gabirol, que séculos mais tarde ajudariam a filosofia a renascer na Europa. E agora, a gente avança para o século XII. Uma Europa que está se transformando redescobre o poder da razão e se prepara para um reencontro dramático, tanto com seu próprio passado perdido, quanto com as inovações do mundo islâmico. Mas esse despertar não aconteceu do nada. A Europa estava mudando. Uma revolução na economia e na agricultura gerou mais riqueza, cidades começaram a crescer e surgiu uma nova confiança. Essa nova sociedade, bem mais complexa e dinâmica, precisava de novas ferramentas de pensamento. Precisava de análise, de lógica. E as palavras do Pedro Abelardo capturam esse novo espírito de um jeito perfeito. Aquele jeito antigo de aprender só na base da memorização já não servia mais. Uma nova geração queria entender, debater, usar a lógica. Eles queriam saber por que acreditavam, e não apenas no que acreditavam. E foi Anselmo de Cantuária que deu o lema para essa nova era, Fides Quaerens Intellectum, ou fé buscando entendimento. A razão deixou de ser vista como uma ameaça para a fé.
Agora, ela era uma ferramenta, um presente de Deus para explorar seus mistérios mais a fundo. A crença era o ponto de partida, e não o fim da linha intelectual. E aqui, gente, as comportas do conhecimento se abriram de vez. Foi uma verdadeira enxurrada de textos. Olha só a velocidade. Por volta de 1150, a Europa redescobre a ciência de Aristóteles vinda direto do grego. Logo depois, começam a chegar as traduções do árabe, com as obras de Ibn Sina e Ibn Gabirol. E nas décadas seguintes, os comentários gigantescos de Ibn Rushd sobre Aristóteles. Em menos de um século, um universo de pensamento que estava perdido, ou era desconhecido no Ocidente, ficou disponível. Foi uma explosão intelectual. É claro que essa mudança toda gerou conflito. De um lado, tínhamos figuras como Bernardo de Claraval, defendendo a tradição antiga dos mosteiros, mais meditativa, devocional. Do outro, Abelardo e a nova escola das cidades, que usavam a lógica como sua principal arma. Foi um verdadeiro choque entre duas culturas intelectuais. Esse novo método e essa sede de conhecimento precisavam de um lugar, de um lar. E esse lar foi uma das invenções mais duradouras da Idade Média, a universidade. É aqui que a gente entra na era de ouro da filosofia medieval. A universidade não foi algo planejado. Ela simplesmente surgiu, de forma orgânica. Mestres e estudantes se juntaram, tipo uma guilda, para regular o ensino, os exames, os diplomas. Lugares como Paris e Oxford viraram polos intelectuais que atraíam mentes de toda a Europa, criando um ambiente super vibrante para o debate. E o ideal que guiava essas universidades era fascinante. Inspirados em Aristóteles, os escolásticos buscavam a cincha, um conhecimento que fosse sistemático, rigoroso e que pudesse ser demonstrado. O objetivo era construir sistemas completos e racionais para todos os campos do saber, da física à ética e até mesmo para a teologia. E nesse sistema, a filosofia tinha um papel importantíssimo. Ela era a ancila teologia, a serva da teologia. Mas isso não queria dizer que ela era inferior, não. Significava que suas ferramentas, a lógica, a metafísica, a análise racional, eram essenciais para construir e defender a compreensão racional da fé. É o que a gente vê nas obras monumentais de Tomás de Aquino. Só que o pensamento escolástico nunca ficou parado no tempo. Enquanto o século XIII, com Tomás de Aquino, foi a era das grandes sínteses que tentavam harmonizar tudo, o século XIV, com figuras como Guilherme de Ockham, foi uma era de crítica. A lógica passou a ser usada não só para construir, mas também para questionar e até desmontar os grandes sistemas, abrindo caminho para novas formas de pensar. Então, depois dessa viagem de 1000 anos, por que esse período que muitos chamam de sombrio é tão fundamental para a gente entender quem somos hoje? Olha, o legado é imenso. Sem os monges copistas, sem os tradutores do mundo islâmico e sem os mestres das universidades, boa parte do pensamento clássico teria simplesmente desaparecido. Eles nos deram a universidade, um modelo de investigação racional que existe até hoje, e nos deixaram com essa ideia, desafiadora e eterna, de que fé e razão não precisam ser inimigas. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A Idade Média não foi um parêntese na história. De jeito nenhum. Foi o palco de um debate de 1000 anos sobre como equilibrar fé e razão, autoridade e investigação. E sabe o que é mais incrível? Esse debate não acabou. Ele só mudou de forma, e as perguntas daquela época continuam ecoando na nossa ciência, na nossa política e na nossa própria busca por significado.